Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu, irmão, da agora em diante, com minhas vistas do jeito que está, e o esquecimento, eu tenho que pregar agora com o esposo do lado, coisa que eu não gosto muito de fazer. Toda honra, toda glória será dada. Mas agora, tenho que me adaptar agora a pregar com o esposo, porque eu estou muito esquecido. Eu estou carregando a mensagem para casa quase toda vez que eu prego. Então assim não dá certo, né? Tem que fazer a obra de Deus com perfeição. Amém. Romanos 10, verso 10 diz-nos assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Poder sentar, irmão Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, poderoso e maravilhoso, em cuja tua presença vivo ando e estou, para declarar o teu senhorio, a tua grandeza, o teu esplendor e a tua glória. Usa-me nesta noite, usa os meus lábios. O teu Espírito tem liberdade, meu Deus, para agir nesta noite. Usa-me conforme o teu querer, a tua vontade, para que a tua palavra seja pregada nesta noite, para a glória do teu nome. Assim te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui está um dos textos que no Novo Testamento eu considero um dos textos mais lindos. Fala da salvação e fala daqueles que são enviados para pregoar a salvação ou as boas novas. O texto disse: como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas o texto vai dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Deus está procurando homens e mulheres para enviar, para pregar o Evangelho. O nosso problema hoje é porque a maioria das pessoas, eu digo maioria, com convicção, não entenderam o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus no cristianismo. Como Deus chama o homem, como Deus chama o homem, como Deus prepara o homem, como Deus envia o homem. O texto diz: como ouvirão se não há quem pregue? Tem muita gente falador, mas pregador do Evangelho tem poucos. Porque poucos são preparados para pregar o Evangelho. Falador do Evangelho tem muitos, irmãos, mas enviado por Deus de fato são poucos para pregar as boas novas. Caiu da moda falar da cruz hoje dentro das igrejas. Não se prega mais salvação, não se prega mais santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos pregadores não foram enviados por Deus. Nós vamos ver nesta noite as características de alguém que é enviado por Deus. Tem muita gente enganado com chamada de Deus. Deus chama
chama hoje, amanhã ele já está no púlpito, amanhã ele já está fazendo e acontecendo, mas o alvo de muita gente hoje que está no Evangelho, que se diz obreiros, o alvo deles hoje é o enriquecimento. Eles querem se enriquecer com o Evangelho de Cristo. Quando Deus chama uma pessoa, irmãos, é o oposto. A primeira coisa que acontece é o oposto daquilo que ele pensa, em primeiro lugar. Às vezes você é usado por alguém, Deus fala assim, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai fazer de você um pregador. A pessoa, o homem ou a mulher que recebe essa palavra, ele já pensa logo em glamour, em altas viagens, hotéis, luxo, riqueza, fama. Eles acham que o Evangelho é isso. Só pensa em primeiro lugar nisso, mas o oposto é o que acontece em primeiro lugar. Nós vamos ver algumas características de alguém que Deus chamou, irmão. E um deles é o primeiro homem que eu considero extraordinário, Davi. Deus disse para Samuel que havia escolhido um homem para rei. Mas a primeira batalha de Davi, a primeira coisa que Davi encontrou na frente dele foi um Golias. Não foi o trono, foi Golias. Deus chamou ele para rei, mas Deus deu em primeiro lugar para ele, foi um Golias na sua frente. É o oposto do que muitas pessoas pensam do Evangelho. Deus tinha um trono para ele? Tinha. Mas primeiro, ele tinha que ser talhado. Quer ver uma coisa linda? De algumas pessoas que têm esse ofício de pegar um pedaço de madeira bruta. De vez em quando eu vejo isso na internet. E rapidinho você vê aquela pessoa transformar aquela madeira bruta em um artifício, um leão, uma águia. Transforma aquilo ali em uma coisa extraordinária, uma habilidade extraordinária de pegar uma coisa bruta, uma madeira bruta e transformar em uma coisa que encanta os olhos das pessoas. Assim é Deus. Ele chama, mas ele chama a madeira bruta lá fora. O homem bruto, a mulher bruta, cascavel. Algumas até serpente de saia. Uns lobos devoradores, uns dragão. Mas quando cai na mão de Jesus, ele começa a talhar. O olheiro começa a talhar, começa a moldar. E essa mudança dói, irmãos. Essa mudança dói. Tem lágrimas, tem choro, tem crises, tem vontade de desistir, de parar, tem desemprego, tem fome no caminho. É o olheiro talhando aquela madeira bruta para transformar ele no enviado. Para transformar ele em algo que muitas pessoas dizem hoje, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Tem que ser preparado. Davi, Deus tinha o reinado para ele, Deus tinha uma cadeira e Deus tinha um trono. Mas ele foi talhado para isso. Para chegar a Deus. Nós vemos também a história de outro homem que Deus também chamou. Um homem por nome José, que Deus tinha também algo extraordinário para ele, num palácio, como governador. Mas ele encontrou a primeira coisa no seu caminho, foi a rejeição dos seus irmãos e da sua família.
expulsaram ele, venderam, foi parar na cadeia. Olha a sua trajetória. Parece que foi tudo, mas não foi Deus que falou. E tem gente que abre a boca, e às vezes não, muitas vezes é. Mas você tem que ter discernimento para saber quando Deus fala. Ah, aquilo foi profecia da carne. Se fosse profecia de Deus, eu estava passando por isso. Se fosse Deus que falou, eu estava passando por uma situação dessa. Foi. É porque você esperou o trono. Você esperou primeiro o trono, o palácio. Mas veio primeiro o cativeiro. Primeiro veio o cativeiro. Primeiro você caiu na mão daquele que vai modelar você. Vai talhar. Oh, grande Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você geme daqui, geme dali, eita. Tchá, Glória a Deus. Glória. Corta do lado, corta do outro, corta do lado, corta do outro, corta do lado, corta do outro. E os anos vai passando. E os anos vai passando, aí quando pior você esquece até da promessa. Aqui não foi Deus não foi coisa da carne. Foi Deus não. Mas aquele que promete não esquece.